Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero ensinar vocês a visualizarem valores vazios de uma forma mais eficiente do que você provavelmente está acostumado a fazer. Vamos lá, vamos direto para o conteúdo do vídeo, que vai ser bem direto ao ponto, mas para você que trabalha com dados, isso vai ser sensacional. Vamos lá. Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa aqui o seu like. E eu vou deixar para você de presente na descrição alguns links, então presta atenção. O primeiro link vai ser o link do arquivo que a gente vai desenvolver na aula de hoje, o arquivo final. Esse arquivo final ele vai ser super interessante porque você vai ter, digamos assim, uma forma de consultar esses códigos que a gente vai construir na aula de hoje para você deixar salvo no seu computador. O segundo link que eu vou deixar na descrição é o link de um mini curso de análise de dados com Python. Como a gente está usando essa ferramenta aqui para análise de dados, se você quiser fazer um projeto completo de análise de dados, esse mini curso a gente vai desenvolver esse projeto com você, linha a linha de código. Então pega lá o mini curso, volta aqui para o vídeo e vamos partir agora para os nossos códigos. Bom, galera, como que funciona normalmente visualização de valores vazios e por que isso é um problema? Eu tenho aqui uma base de dados, que é essa aqui, ó, animaldata1.csv, que foi uma base de dados que eu peguei lá do Kaggle, tá? O Kaggle é um site que disponibiliza bases de dados para vocês, então se você quiser pode entrar lá, cria uma conta, é gratuito, é um excelente site, eu recomendo demais para você treinar projetos de dados e tudo mais. E lá no site do Kaggle eles têm uma base de dados de animais que foram enviados para adoção, né, que estavam disponíveis para adoção. E nessa base de dados aqui você tem várias informações sobre os animais. E digamos que você quer analisar essa base de dados, você quer fazer uma análise do tipo, quais as características do animal que aumentam a probabilidade dele ser escolhido para adoção ou não? Quais as características do animal que aumentam a probabilidade dele contrair alguma doença lá antes de ser pego para adoção ou não? Qualquer coisa do tipo. Você quer fazer uma análise de dados em cima dessa base. O que você vai fazer? Bom, o primeiro passo é você importar essa base de dados. E para isso a gente vai usar aqui o Pandas, tá? Que é a principal biblioteca aqui do Python de análise de dados, onde a gente trabalha com base de dados com ela. Eu já tenho ela instalada no meu computador. Se você não tiver ela instalada, repara o seguinte. Eu aqui estou usando arquivos de notebook do Jupyter, tá? Então olha a extensão do arquivo que eu estou usando aqui, ó. Eu criei um arquivo vazio, arquivo.ipynb. Esse arquivo vai ser importante porque o que a gente vai desenvolver na aula de hoje é, bem ou mal, uma análise de dados. Quando a gente está falando de análise de dados, normalmente esses notebooks do Jupyter são melhores porque eles permitem você ir visualizando as informações. E a ferramenta que a gente vai aprender na aula de hoje é a ferramenta do Missing NO. O Missing NO é uma ferramenta de visualização de valores vazios que a gente vai ver como que ela vai ajudar a gente aqui a descobrir valores vazios e a tratar esses valores vazios principalmente, tá? E para isso você está usando uma ferramenta que te ajuda a visualizar. Então eu recomendo que quando você vai fazer projeto de dados, você esteja ou no VS Code, que é o meu caso aqui, com o Jupyter habilitado, e a gente tem aqui no canal vídeo ensinando a fazer isso, ou no próprio Jupyter, notebook, lá do Anaconda, tá? E aí para instalar o Pandas, caso você não tenha instalado, você bota aqui uma exclamação pip install pandas, e aí executa esse código aqui e ele vai fazer a instalação. Beleza? No meu caso já está instalado, então eu só vou importar. Import pandas spd, tá? Então eu importei o pandas aqui. E dei o PD, que é o apelido do pandas que a gente usa nos nossos códigos. E aí agora eu vou importar essa tabela com o nome de tabela mesmo. Eu vou chamar aqui, ó, tabela vai ser um pd.read CSV, porque essa minha base de dados aqui está em CSV. Essa base de dados também está disponível aqui na descrição para vocês fazerem o download. E aí eu vou botar o nome dela aqui, ó, animal.data-1.csv, que era o nome da base de dados quando eu fiz o download. E aí eu vou dar um display nessa base de dados aqui, nessa tabela, para a gente visualizar ela. Lembrando que o display só funciona se você estiver usando o Jupyter Notebook, tá? Então os arquivos ipynb. Olha lá, ele mostrou a base de dados aqui para mim. Essa base de dados tem mais de 10 mil linhas, 10.290 linhas. Agora, digamos que para a gente fazer essas análises que eu citei para vocês, por exemplo, quais são as características? Aqui tem várias características de cada um desses animais. Então se o animal foi abandonado, se ele estava de mudança, como que ele foi encontrado, qual é a raça do animal, qual é o nome do animal, e a espécie, né? Se é um cachorro, se é um gato, o que é, tem várias coisas aqui. Olha lá, se ele foi levado para adoção ou não, se ele foi... Tá vendo? Várias coisas, várias informações aqui sobre o animal. Para fazer uma análise disso, normalmente valores vazios atrapalham a gente. Por quê? Porque pensa se eu tivesse uma coluna aqui cheia de valor vazio. Essa coluna, ela ia ser uma causa do animal ser levado para adoção ou não? Não sei dizer, porque tem tanta coisa vazia na coluna que dificulta a gente analisar. Então, valores vazios numa análise de dados sempre são um problema. Normalmente, como que a gente faz para conseguir visualizar, né, ou tratar isso? A forma mais comum de fazer isso é a gente dar um print no nosso tabela.info.
O tabela.info ele vai dar informações sobre a nossa tabela. Lembrando que tabela nada mais é do que a base de dados que a gente leu com o Pandas, tá? Então, o tabela.info ele vai dar para a gente informações sobre cada uma das colunas. E ele fala aqui, uma das informações que ele passa para a gente, é quantos valores não vazios, ou seja, quantos valores preenchidos estão em cada uma dessas colunas. Isso ajuda muito a gente. Porque eu vejo, ó, aqui tem 10.290, minha base tem 10.290, aqui tem 10.290, aqui tem 10.288, aqui tem 8.324, aqui tem 10.245, tá vendo? Então você vê que tem algumas colunas com valores vazios. Só que, por que eu acho que talvez, por que essa biblioteca Missing NO vai ajudar a gente? Porque quando você olha uma tabela assim, você tem que ficar individualmente pensando e analisando muito. Aqui nessa coluna Intake Reason, eu tive só 2 valores vazios. Como eu só tive 2 valores vazios numa base de 10.290, eu posso só tirar essas 2 linhas, esses 2 valores, porque não vai atrapalhar a minha análise. Foram 2 numa base enorme. Esse aqui, Identity Chip Number. Esse cara aqui, pô, eu tive 8.324 valores preenchidos. Então eu faço uma conta de cabeça aqui, 8.300 para 10.000, quase 4.000 valores vazios. Pô, 4.000 é 1/3 dos valores, mais ou menos. Tá vendo que você tem que ficar fazendo várias análises e contas meio que de cabeça para você decidir o que você quer fazer com isso? Você não tem uma forma visual muito fácil de olhar para isso daqui e falar assim, cara, você até pode usar fórmulas aqui do Pandas, fazer várias contas e tudo mais. Mas não tem uma forma muito direta ao ponto, muito fácil de bater o olho e saber, cara, essa coluna aqui tem muito valor vazio, vou jogar essa coluna fora, porque ela não vou conseguir analisar ela. Essa coluna aqui tem pouquíssimos valores vazios e assim vai. Então, aí que entra o Missing NO, aí que ele ajuda a gente. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou adicionar uma célula de código aqui e vou instalar, ó, pip install Missing NO, tá vendo? Missing NO. N de navio, O de ovelha. Beleza. Aí você roda o código aqui e ele vai fazer a instalação para você. Feita a instalação, lembrando que a instalação só precisa fazer uma vez no seu computador. A gente vai importar. Então eu vou fazer import Missing NO. E aí eu vou dar um apelido para ele, que vai ser o MSNO. Tá vendo? Só para não ser Missing, não ter que ficar escrevendo Missing NO o tempo todo. Poderia chamar só de MS, sei lá. Pode dar o nome que você quiser. Eu dei de MSNO. E aí a gente vai exibir aqui o MSNO.matrix, ou seja, a matriz do MSNO passando para ele a tabela. Quando você faz isso, quando você cria esse matrix aqui, que é uma matriz, ele exibe para você essas informações de valores vazios, mas de uma maneira visual. Olha lá o que ele cria para você. Ele cria para você um gráfico, e é por isso que eu falei que você tem que estar no Jupyter, porque esse gráfico só vai aparecer se você estiver no Jupyter. Se você estiver no arquivo .py normal, ele não vai aparecer. E olha lá que legal, você consegue perceber que, pelo gráfico aqui, já sei quais são as colunas que estão muito vazias. Essa coluna aqui e essa coluna aqui. Visualmente é muito fácil de entender que, cara, essas 3 colunas aqui estão muito vazias, tá vendo? As colunas que estão completamente preenchidas, estão aqui sem tracinho nenhum. Algumas que têm alguns valores vazios têm um tracinho, mas algumas que estão muito vazias não tem nada. Então, por exemplo, essa coluna aqui, ó, Deceased Date, essa coluna aqui, cara, eu posso só jogar ela fora, porque ela tem mais valores vazios do que preenchidos. Essa Return Date também tem muito valor vazio. Essa Identity Chip Number você pode analisar um pouco mais. E aí, o próprio MSNO, você tem mais outras opções para você analisar. Ah, Lira, eu não gostei muito dessa matrix aqui que você mostrou, não. Eu quero usar alguma outra. Beleza. Você tem aqui o bar. O que o bar mostra para você? É um gráfico também, mas agora é um gráfico de barra, mostrando valores preenchidos. Então, olha lá. Aqui é o percentual de valores preenchidos, então a barra que está 100% preenchida, ela vem aqui no 1. E aqui em cima aparece a quantidade de valores preenchidos de cada uma das colunas. Então você repara que sim, vai ter coluna aqui, ó, 10.290, 10.288, mas você consegue ver a quantidade e proporcionalmente quantos valores vazios tem. Então olha só, essa coluna aqui do Animal Name, você tem mais ou menos 20% dos valores vazios. Essa coluna aqui, Return Date, você já tem muito mais. Essa aqui também muito mais. Então agora você pode tratar essas informações da maneira que você quiser. Por exemplo, digamos que eu queira, eu vou deletar essa coluna aqui, deletar essa coluna Return Date, a coluna Identity Chip Number, eu vou querer, por exemplo, manter ela, mas eu vou preferir perder 20% da minha base, ou seja, eu vou pegar essas linhas aqui, que no Identity Chip Number estão vazias, e eu vou excluir essas linhas da base. Então eu vou ficar só com 80% da minha base, eu vou perder 20% da minha base toda. Lira, necessariamente essa é a melhor decisão? Não sei, depende de cada projeto, depende de cada caso. Mas vamos fazer isso daqui, vamos tirar então agora essas colunas e depois ver como que fica esse gráfico, já fazendo esses tratamentos todos. Olha lá, eu vou chegar aqui, vou pegar a minha tabela e vou dizer que a minha tabela vai ser a própria tabela, só que agora dando um drop em algumas colunas.
Ou seja, eu vou jogar fora algumas colunas. Quando você quiser jogar fora algumas colunas, o que você faz? Você faz um tabela.drop e passa aqui no parâmetro columns o nome das colunas que você quer deletar. Eu passei aqui entre colchetes porque é uma lista de colunas, e lista no Python fica entre colchetes. Então eu vou colocar aqui, ó, a coluna deceased date, e vou colocar também aqui a coluna, qual é a outra coluna aqui, ó, return date. Beleza? E aí depois disso eu vou fazer um tabela, vai ser igual ao tabela.dropNA. O que o dropNA faz? O dropNA ele vai excluir as linhas da minha tabela que tem pelo menos um valor vazio. Eu faço isso só depois de excluir essas colunas, porque essas colunas têm tantos valores vazios que se eu fizesse isso daqui antes, ele ia excluir minha tabela basicamente inteira, porque toda coluna, toda linha ia ter algum valor vazio, porque aqui é todo mundo vazio, tá vendo? Nessa coluna aqui todo mundo tá vazio. Então, eu primeiro tiro as colunas vazias para depois tratar as linhas vazias. E aí, se eu chegar agora e exibir o tabela.bar de novo, o tabela.bar não, desculpa, msno.bar da minha tabela, olha lá o que ele vai mostrar pra gente, ó. Rodei, tararana, ele fez os tratamentos, e agora eu estou com todos os valores vazios em todas as colunas, e você visualmente consegue perceber que está assim, beleza? E aí, a partir de agora, você pode continuar fazendo a sua análise, aplicando as suas fórmulas, análise exploratória, não sei o que, não sei o que lá, e assim vai, beleza? Então, galera, eu dei essa volta toda, fiz esse vídeo inteiro para mostrar para vocês a biblioteca Missing NO, que eu achei super interessante, confesso que conheci ela relativamente recente, mas achei super interessante para visualizar valores vazios, acho que ela ajuda muito a fazer esse tipo de análise e a acelerar principalmente seu processo de análise e de tomada de decisão do que fazer com esses valores vazios que estão nessa coluna, o que fazer com esses valores vazios que estão nessa coluna e que nessa coluna, porque visualmente você consegue ver o impacto que isso vai dar na sua análise. Putz, aqui eu vou perder 20% dos valores. Ah, não, se eu fosse considerar esse cara aqui, eu ia perder quase todo mundo, e assim vai. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.